Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O tratamento de um câncer fez com que o Diego ganhasse muito peso em pouco tempo. Para se ter ideia, ele chegou a adquirir mais de 30 quilos em um mês. E me ligou o alerta que eu engordei quando eu fui numa montanha-russa, aliás, em várias montanhas que eu gosto de ir, e nenhuma a trava fechou. Quando a balança marcou 166 quilos e depois de muitas tentativas de emagrecer, ele recorreu à cirurgia de redução de estômago. Em um ano, perdeu 60 quilos. Um estudo divulgado com exclusividade ao Jornal da Record revela um dado significativo sobre o aumento das cirurgias bariátricas no Brasil. De acordo com a pesquisa feita pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, nos últimos 8 anos, houve um crescimento de mais de 84% no número de procedimentos feitos por planos de saúde. Por outro lado, no Sistema Único de Saúde, o SUS, o número de cirurgias bariátricas se manteve estável. Por que o índice em hospitais particulares disparou? Quais são os critérios necessários para que uma bariátrica seja feita? E como a disparidade no acesso ao procedimento entre os setores público e privado afeta os pacientes? O JR 15 Minutos de hoje discute esse tema com Amir Zaid Sharrouf, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá, em São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E quem nos acompanha nesse episódio é Gabriela Dias, repórter do Jornal da Record. Gabriela, em muitos casos, a bariátrica se torna a última solução para pacientes que sofrem de obesidade? Oi, Fara. Olá, doutor Amir. Exatamente isso. A cirurgia bariátrica é uma das opções para o tratamento da obesidade. Mas isso não significa que qualquer pessoa acima do peso possa fazer a cirurgia de redução de estômago. Por isso, doutor, eu te pergunto, além da obesidade severa, quais são as outras complicações avaliadas? Perfeito, Gabriela. A cirurgia bariátrica, ela é como se fosse o último recurso após uma tentativa de tratamento clínico dos pacientes com obesidade. Então, os pacientes que têm obesidade passam por uma série de mudanças, né? Alimentares, ajuste de estilo de vida e medicamentoso. Após 2 anos de tratamento, esses pacientes são reavaliados e caso não haja sucesso na perda de peso com esse tipo de tratamento, um grupo desses pacientes, os pacientes que têm o IMC, que é o índice de massa corpórea, maior que 35, com uma doença associada, essas doenças são as doenças agravadas pela obesidade, por exemplo, diabetes, hipertensão, histórico de infarto do miocárdio, esteatose hepática, esse grupo de pacientes, ou os pacientes que têm o IMC acima de 40, que são os pacientes com uma obesidade mais severa, esses pacientes têm a possibilidade de serem submetidos ao tratamento cirúrgico para auxílio na perda de peso. Doutor, o senhor citou alguns dados, mas antes de se aprofundar nesses critérios, eu gostaria de retomar a ideia do que é considerado obesidade. Quando um paciente é considerado obeso, doutor? A obesidade hoje é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, tá? A obesidade por si só, ela pode facilitar ou agravar outras doenças e existem dados que sustentam que, dependendo do grau de obesidade, os pacientes têm até menos 10 anos de expectativa de vida comparada à população geral. Hoje a gente tem critérios muito estabelecidos de conseguir dizer se alguém é obeso ou não. Óbvio que são critérios gerais, que existem algumas falhas, mas hoje a gente utiliza basicamente o índice de massa corpórea, que é uma conta básica, que a gente pega o peso do paciente e divide pela altura 2 vezes. Então, peso dividido por altura ao quadrado. Baseado nesse índice, né, esse índice vai dar um número. Quando o paciente tem esse índice menor do que 30, entre 25 e 29, quase 30, a gente considera esse grupo como sobrepeso. E os pacientes que têm esse índice de massa corpórea acima de 30 já são considerados obesos. E aí a gente ainda gradua esses pacientes entre 30 e 35 em obesidade grau 1, a 35 a 40 obesidade grau 2 e acima de 40 obesidade grau 3. Esse é o critério mais realizado, embora hajam outros critérios como medida da circunferência abdominal, da cintura, medida da gordura corpórea. Então existem outros critérios que também podem colaborar aí para o diagnóstico de obesidade. Agora, além dos impactos que a condição impõe, como a limitação de locomoção, a dificuldade de praticar determinadas atividades, a obesidade provoca outros problemas de saúde. Quais são os mais comuns, doutor?
A gente acaba dividindo entre facilitação e prejuízo com algumas doenças, complicações, né? Então, a obesidade por si só, ela tem a capacidade de causar e agravar doenças, né? Entre as mais comuns, a gente pode citar diabetes tipo 2, infarto do miocárdio, hipertensão, AVC, steatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, e essa steatose pode levar até para uma insuficiência hepática, uma cirrose no futuro, cálculo na vesícula, assim como problemas sociais, né? Você disse bem, dificuldade de locomoção, prejuízo na qualidade de vida, piora da qualidade de saúde mental, né? Muitos desses indivíduos, eles não conseguem se adequar a tarefas do cotidiano, isso pode levar à depressão, pode levar a agravamento de outros tipos de doença, como ansiedade, estresse. Então, a obesidade ela pode impactar em várias doenças, e mais recentemente a gente consegue caracterizar também que a obesidade ela é um fator muito importante como predisponente da causa de câncer, né? Então, alguns cânceres muito comuns na população brasileira são piorados, agravados pela obesidade, como câncer de mama, câncer de intestino, câncer de biométrio. Esses cânceres eles têm já uma relação já documentada com a obesidade. Doutor, nos últimos anos, a cirurgia bariátrica vem se popularizando, mas ainda é cercada de dúvidas que aparecem até mesmo pelo surgimento de novos métodos. Quais são os tipos mais comuns? Os tipos mais comuns de cirurgia de obesidade hoje são 2. O bypass, que a gente chama de uma cirurgia que reduz a capacidade do indivíduo de comer e restringe a capacidade do próprio organismo de absorver alimentos, e o sleeve, que é a gastrectomia vertical. São as duas técnicas mais praticadas na tentativa de diminuir o peso corporal dos pacientes. Agora, quais são os critérios considerados na adoção de um método para um paciente? Existem fatores que condicionam a escolha de um tipo de cirurgia em relação a outros? Óbvio que depende da habilidade do cirurgião, mas a gente tende a preferir uma técnica a outra baseado na situação do paciente e nas doenças que ele tem associada, né? Nós sabemos hoje em que há estudos em que o bypass ele é mais sustentado, tem uma perda de peso mais sustentada em indivíduos que precisam perder muito peso, mas ele tem uma necessidade de uso de vitaminas prolongado. Então, pacientes muito jovens ou pacientes muito idosos, a gente tem a preferência de fazer o sleeve, que é uma técnica que não necessita de uma reposição contínua de vitaminas. No entanto, pacientes que têm sintomas de refluxo gastroesofágico, a gente evita o sleeve e dá preferência para o bypass, que são as duas técnicas que eu citei anteriormente. A cirurgia é uma grande aliada no tratamento da obesidade, mas, por outro lado, existem riscos e complicações associados ao procedimento, doutor? A cirurgia, sim, é uma grande aliada no tratamento, só que ela sozinha não traz o efeito que desejamos, né? Eu costumo brincar com meus pacientes que a cirurgia é um botãozinho de reset para ele iniciar toda a sua trajetória. Obviamente, depois da cirurgia ele vai perder peso, tá? Vai perder uma quantidade grande de peso, mas ele tem uma chance de reganhar esse peso caso ele não se ajuste, né? Se ele cometer os mesmos erros do passado, o alto consumo, não mudar o estilo de vida, ele não vai ter essa eficácia que nós esperamos. E óbvio, como todo procedimento, a gente acaba deixando a cirurgia como uma alternativa quando esses pacientes falharam no tratamento inicial. É um tratamento bem realizado, com acompanhamento médico, nutricional e psicológico, e quando não há sucesso a gente opta pela cirurgia, justamente porque a cirurgia é um procedimento invasivo que traz os seus riscos, né? O próprio ato cirúrgico em si, né, a anestesia tem os riscos. A gente está falando de pacientes que têm uma obesidade mais acentuada, então eles têm os riscos inerentes à anestesia, ao procedimento, como o risco aumentado de trombose, como o próprio risco no momento da anestesia geral, que é de uma possível broncoaspiração, e tem os riscos da cirurgia, do procedimento em si, da técnica realizada, que quando a gente secciona e costura novamente as alças, né, tanto do estômago quanto do intestino, a gente tem o risco de trazer fístulas, que é a passagem do conteúdo estomacal, intestinal, para fora das alças, né, que é uma complicação temida aí pelos cirurgiões. Doutor, o senhor citou algo interessante na pergunta da Gabriela em relação a pessoas que voltam a ganhar peso depois da cirurgia.
Isso é muito comum, isso é pouco comum? Como é que o senhor define? O que leva uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica a ganhar peso novamente? O senhor falou que essas pessoas precisam cumprir alguns procedimentos. O que não é cumprido que faça com que o paciente volte a ganhar peso? Há uma adaptação do corpo, tá, do nosso metabolismo após alguns anos, tá bom? Então, há uma expectativa de que depois de 5 a 10 anos da cirurgia bariátrica, haja um reganho aí de 20% a 30%. Tá? Então, já existe uma expectativa de que haja esse reganho. Óbvio que a gente tem que individualizar. Pacientes que utilizam a cirurgia bariátrica, perdem peso e aproveitam e mudam seu estilo de vida, passam a ter uma alimentação mais saudável, atividades físicas, têm menos chance de ter esse reganho, mas nós já esperamos um reganho depois desse período. Nós consideramos falha na técnica ou um reganho fora do comum quando esse indivíduo ganha mais de 50% do que ele perdeu depois de um período. Tá? E existem diversas causas para esse reganho, mas a principal delas, sem dúvida nenhuma, é a ausência da mudança de estilo de vida, a ausência de uma vida mais saudável, de uma dieta após o procedimento, né? Existem, infelizmente, nós tomamos todos os cuidados antes da cirurgia, né, de informação, de mudança de estilo de vida pré-cirúrgico, para que esse paciente compreenda a necessidade de mudar o fluxo da sua vida depois do procedimento, mas uma parcela, que gira em torno aí de 20%, pode ter reganho após a cirurgia, um reganho considerável, aí, em torno de 50% ou mais do que foi perdido. Esse estudo obtido com exclusividade pelo Jornal da Record mostra que o número de procedimentos feitos nos planos de saúde cresceu 84,3% entre 2015 e 2023. Já pelo Sistema Único de Saúde, no mesmo período, o índice se manteve estável. Quem não tem plano de saúde ou não consegue pagar pelo procedimento no hospital particular sofre na fila de espera, doutor? Será que falta investimento público nesse momento em que a conscientização da população também é maior? Esse estudo é basicamente um reflexo, né, do que nós vemos na nossa sociedade. Com o passar dos anos, nós estamos notando em que há um aumento da população obesa na população brasileira e na população mundial. Muito reflexo do estilo de vida ocidental, da nossa dieta, do nosso comportamento, da sobrecarga pelo estresse, da redução do sono, do aumento da ansiedade, de outras questões mentais, de saúde mental que nós vemos na nossa população. Então, a gente tem um aumento, sim, da população com obesidade e o reflexo disso, obviamente, é o aumento do número de cirurgias bariátricas. É óbvio que a gente não pode dizer que todas elas tinham a correta indicação, mas nós esperamos, sim, que haja um aumento nos procedimentos e a gente consegue ver isso na saúde privada, né? Mas a gente não consegue ver esse reflexo no SUS, principalmente porque os locais onde são capacitados para a realização de cirurgias bariátricas são fixos. Embora tenha havido um aumento da demanda, um aumento da necessidade da população de cirurgia, a gente não teve esse mesmo aumento no SUS, nos locais das equipes que são aptas para a realização da cirurgia bariátrica. Então, o que a gente percebe é filas cada vez maiores no SUS e uma migração, talvez, desses pacientes aí para a saúde privada. E é óbvio que faltam investimentos. O Estado brasileiro precisa olhar com mais atenção para a população obesa, não só para a população obesa, mas para a população de forma geral, né? Recentemente, a gente viu o Congresso aprovando alterações aí tributárias em que favoreceram o consumo de alimentos ultraprocessados, que é o principal vilão, o principal causador aí dessa epidemia de obesidade que nós estamos vivendo. Então, faltam sim políticas públicas, primeiro, para evitar que a população se torne obesa, e faltam medidas, né, no SUS para que a gente consiga tratar efetivamente essa população. Então, o paciente do SUS muitas vezes não tem acesso ao tratamento clínico adequado, não tem acesso ao nutricionista, ao psicólogo, que são peças fundamentais aí para o auxílio da perda de peso. Muitas vezes não tem acesso ao tratamento medicamentoso, né, porque hoje é um tratamento caro e o SUS não fornece os últimos remédios que foram lançados. E quando ele precisa de uma cirurgia de obesidade, ele enfrenta filas que passam aí de 5, às vezes até 10 anos para que ele consiga acessar ao tratamento cirúrgico. Por falar nisso, é importante destacar que a cirurgia de redução do estômago não pode ser considerada um procedimento estético.
é fundamental procurar uma equipe médica especializada e um hospital apto na hora de fazer uma bariátrica. Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá, em São Paulo, Amir Zeid Sharruf. Muito obrigado, doutor Amir. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Obrigado, Gabriela. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Fara. E obrigada, doutor Amir, por todas as explicações. A gente se encontra numa próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!